Olá, namastê para todos, que tenham um bom dia. Como eu falei na semana passada, a partir dessa semana nós vamos ter um encontro semanal às quartas-feiras no horário de 11h30, tratando de algum assunto e no momento o assunto ele está condicionado à vivência e o estudo do Ayurveda. Eu estou aqui nesse momento para conversar com vocês sobre um assunto que ficou faltando na série da semana passada. E na semana passada nós tratamos de vários assuntos e ficou faltando um assunto, talvez o mais polêmico, que é a alimentação. Quando dispomos de uma rede social, de um vídeo na internet, vamos ver muitos assuntos sobre Ayurveda. E também muitos assuntos sobre alimentação. Bem, como esses assuntos se organizam? Conforme a demanda das pessoas que hoje estão acionando perguntas, que estão conversando sobre esses assuntos. E a alimentação é assim um assunto muito comum, porém, é um assunto muito polêmico, porque ficamos perdidos nesse universo de coisas, nesse mundo de informações, e se não tivermos um centramento, um olhar daquilo que realmente é importante, necessário, nós vamos nos perder, porque a grande demanda desse assunto alimentação está na demanda do lucro, na demanda que o sistema se apropria para vender. Claro, por que esse assunto é interessante? Porque você pode ficar um tempo sem falar de alguns assuntos ou deixar de mão, mas você não pode deixar de se alimentar. Um alimento é aquilo que compõe a estrutura do meu corpo e a estrutura de todos os corpos humanos, animais, vegetais. Mas cada um vai ter uma forma. Os animais e os vegetais, por não terem uma mente reflexiva como a nossa, eles utilizam do instinto. Eles utilizam daquilo que a natureza oferece. Por isso que vemos hoje, a Alice está dizendo aí que está fazendo o almoço, vendo a live, e por isso que eu estou fazendo esse horário, porque também sentar nesse horário para ouvir é mais difícil, mas fazendo a comida sempre é mais fácil. Bem, por que nós hoje estamos vendo um movimento de muitas doenças em animais domésticos? E essas doenças, elas são condicionadas, em sua maioria, pela alimentação que esses animais estão utilizando. Uma vez nas casas, eles fazem uso de alimentos de qualidade muito ruim, embora essa qualidade seja veiculada como uma boa qualidade para o seu animal. Um animal que vive na natureza, um animal que vive no seu habitat natural, ele vai ter uma longevidade maior e uma vez que o seu tempo, o seu período acaba, ele é assimilado pela própria natureza ou então
ele termina o seu ciclo sendo alimento para outro animal. Bem, mas o nosso caso é um caso diferente. Por quê? Nós, nos meios urbanos, temos muita facilidade de alimento. Nós temos uma demanda visual, olfativa, gustativa muito grande. Nós temos mercados que nos oferecem coisas rápidas, prontas. Nós temos os restaurantes que também nos oferecem oportunidade de alimentação sem muito trabalho, e também os nossos eventos sociais, eles estão muito em torno do alimento, quer seja nas famílias, quer seja nas casas, e quer seja os eventos externos, os eventos sociais. Bem, dentro desse universo é preciso fazer um recorte, porque senão vamos nos perder. E esse recorte que é feito aqui é na visão do Ayurveda. Nós acompanhamos, e quem não acompanhou pode acompanhar os vídeos da semana que passou para se atualizar e até entender esse vídeo de hoje. Na semana passada eu conversei sobre um elemento que é pouco divulgado, que é pouco conversado e que é de pouco conhecimento do público em geral, que é a nossa questão interna, a questão do metabolismo, que vai dinamizar, que vai fazer com que esse elemento chegue às nossas estruturas celulares e lá formem a nossa estrutura corporal, as nossas funções enzimáticas e muitos outros. Bem, dentro do Ayurveda há um princípio que, e isso não só no Ayurveda, isso faz parte de uma filosofia indiana, que é a filosofia Sankhya, onde todas as estruturas elas estão montadas a partir da organização dos 5 elementos, que é o espaço, o ar, o fogo, a terra e a água. Todos nós somos formados por essas estruturas, por esses princípios elementais. E a partir desses princípios que regem o nosso corpo e que estão presentes em toda a matéria física do planeta, faz com que nós tenhamos mais facilidade em observar o que é melhor. Dentro do Ayurveda, nós vemos que os alimentos que nós ingerimos também são organizados nesses princípios, que são esses princípios que eu acabei de falar. Bem, e aí, nossa primeira live, que foi sobre a autoobservação, nós vamos observar em nós aquilo que é necessário para o nosso alimento, alimentar o nosso corpo conforme algumas nuances. Tempo da nossa vida, estações do ano, local onde nós estamos morando e também as estruturas que são formadas no nosso corpo. E aí nós vamos ver aquilo que também se prescreve em vários lugares, que nem tudo é para todos, que nem tudo nos serve a todo momento. Aí o que eu vou, a partir disso, observar em mim? Eu vou observar que se eu tenho uma estrutura mais cheia de corpo, uma estrutura mais calma, tranquila,
uma estrutura onde eu tenho dificuldade para emagrecer, eu não posso usar os mesmos alimentos diariamente daquela pessoa que nasceu com uma estrutura mais longelinha, uma estrutura mignon, e uma pessoa que tem uma fragilidade de corpo. Assim como também eu não vou me alimentar da mesma forma que uma pessoa que tem uma estrutura mais firme, uma estrutura mais alongada, que são as caracterizações dos tipos, das bioenergias que comandam o nosso corpo. E aí, o modismo, as redes sociais, os meios de comunicação, começam e dizem assim: olha, o alimento tal é muito bom para você emagrecer. O alimento tal é muito bom para você ter uma estrutura óssea boa. O outro alimento é muito bom porque você vai ter uma pele mais bonita. Mas nós sabemos que isso não funciona assim. Isso funciona a partir das nossas demandas. Imagina uma pessoa de uma estrutura largada, de um corpo mais obeso, se ela começar a fazer usos constantes de carboidratos, de açúcares, isso até nós já sabemos, mas e ela fazer uso disso e dormir depois do almoço, e ela fazer uso de alimentos com mais periodicidade, isso vai agravar aquela estrutura. Assim como aquela outra pessoa muito magrinha, que está sempre debilitada, ela vai fazer uso de muita salada, ela vai fazer uso de muita pipoca, ela vai fazer uso de alimentos frios. Isso é uma coisa que nós também precisamos observar. Qual é o modismo social? O modismo social é comer bastante salada, comer alimentos frescos. Alimentos frescos, sim, mas a salada é um alimento frio. A salada, ela é boa, mas não é boa para todas as pessoas. Uma pessoa de estrutura fraquinha, de estrutura pequena, a salada danifica muito o sistema, porque essa salada vai aumentar no corpo dela o elemental ar. E esse elemental ar, como nós já vimos anteriormente, ele provoca muitos pensamentos, ele provoca isso, eu falo que é em excesso. Ele vai provocar também insônia, medo, ansiedade, e uma coisa que é muito comum são as dores no corpo. Todas as dores, que você tem uma dor no corpo, uma dor no ombro que passa para a perna, da perna passa para o pé, essas dores que migram são características do aumento do elemento ar no corpo. Outra coisa também que é muito importante observar é o uso de alimentos frios. Os alimentos frios prejudicam muito o nosso metabolismo. Ele vai fazer com que esse metabolismo diminua. O metabolismo é esse processo que nós temos no corpo, digestivo, e que nos permitem, como se fosse assim, simbolicamente, triturar tudo que nós comemos para que o nosso corpo possa assimilar. Por outro lado, uma pessoa de estrutura forte, de uma tendência a engordar, essa pessoa também não deve fazer uso de alimentos que são frios. Essa pessoa
vai ficar observando também o consumo do alimento doce, porque a estrutura forte, ela tem como preponderância no corpo o elemento terra e água. E esse elemento terra e água é que forma a estrutura dos alimentos doces. E aí, quando alguém fala sobre o doce, uma pessoa diz logo: eu não gosto de doce, eu só gosto de salgado. O salgado, salgadinho, também é doce. Aquela massa que forma um salgadinho, ela é doce porque ela é um carboidrato. E o carboidrato, o açúcar, o álcool têm a mesma estrutura molecular, só que eles se apresentam de forma diferente. E aí nos dá a impressão de que se eu não faço uso do açúcar, eu vou ficar bem fazendo uso de um carboidrato que venha na forma de um alimento salgado. E isso desestrutura porque ele vai aumentar no nosso corpo aquilo que já está em demasia. Além do que, esse uso de alimentos doces, eles dentro do nosso organismo possibilita a formação de muco, porque aumenta a água. É como se você pode fazer em casa uma experiência. Põe um pouco de açúcar sobre a pia, que no dia seguinte você vai ver que o açúcar já se desmanchou e virou um montinho de água. Então, o açúcar, nessas formas que eu apresentei, elas aumentam a água no corpo. E por aumentar a água do corpo, vai debilitar o baço. E esse baço, que é ao mesmo tempo um formador de sangue e ao mesmo tempo aquele que vai dar conta das hemácias que já estão envelhecidas. Então, o baço não só ele cria, como ele também faz a limpeza do sangue, daquilo que o sangue já não precisa mais. E quando esse baço já está debilitado, nós vamos ter no corpo um acúmulo de água. É muito fácil perceber. No meu caso, eu tenho uma estrutura de muito mais água e terra do que uma estrutura de fogo. O que acontece comigo? Toda vez que eu faço uso de carboidratos, que são açúcares, o que eu logo percebo? Eu percebo um inchaço debaixo dos olhos. Eu percebo que os anéis começam a ficar apertados no dedo. Por quê? Eu fiz uso de um alimento que era parecido com a minha estrutura e potencializou o elemental que me forma. Ao mesmo tempo, se vocês observarem quais são as pessoas que gostam muito de uma bebida alcoólica destilada, daquela bebida que esquenta, são sempre pessoas altas, sempre pessoas que têm uma compleição bem vermelhas, e normalmente essas pessoas estão na sociedade nos cargos de executivos, diretores, porque essa estrutura de fogo, ela também dinamiza muito a mente. E aí são essas pessoas que mais gostam das bebidas destiladas. E o que é uma bebida destilada? Uma bebida destilada é uma bebida onde o elemento fogo está muito intenso. Isso dentro da visão do Ayurveda. Portanto, dentro dessa visão, o que nós precisamos? Precisamos ter muita observação e também muito conhecimento. E o conhecimento, da forma que hoje está apresentado, ele entra e sai, porque o conhecimento é como uma comida também, que ele precisa ser engolida, digerida e entrar na nossa estrutura para que forme o nosso conhecimento interno e não entre e passe.
E isso, dentro do Ayurveda, é muito reverenciado, porque até mesmo na medicina ocidental, o Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, ele já dizia que o nosso alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Mas qual é a função da escolha de um alimento compatível com a nossa estrutura, a escolha de um alimento compatível com os nossos desequilíbrios? É fácil da gente entender isso, porque quando eu estou em equilíbrio com o meu corpo, corpo é mente. A mente se torna calma, tranquila, a mente não fica girando, perturbada com pensamentos. E aí, com uma mente calma e tranquila, eu posso receber intuições vindas da minha alma. Porque assim como o corpo tem essa estrutura dos elementais, a nossa mente também é regida pelas energias das gunas. Então eu posso ter uma mente saudável, em paz, tranquila, a que chamamos de mente sátvica. Eu posso ter uma mente muito agitada, uma mente perturbada, irritada, a que chamamos de rajas, e uma mente obtusa, que é aquela mente onde não compreendemos a realidade, aquela mente onde captamos aquilo que há de pior, que chamamos de mente tamásica. Então a nossa mente também é regida por energias, e essas energias, elas são em sua maioria energia vinda dos alimentos. É muito comum uma mãe chegar aqui, ou uma pessoa chega para mim e diz assim: eu quero que meu filho pratique yoga para que ele possa ficar tranquilo, ele está muito agitado, ele já recebeu até um diagnóstico, que é aquele famoso diagnóstico. Às vezes é isso mesmo, não estou questionando, eu só quero mostrar uma coisa. A primeira pergunta que eu faço a essa mãe é: ele faz uso de achocolatados? Aí a mãe diz assim: sim. Normalmente essa criança faz uso de Nescau, do famoso todinho, ela faz uso de refrigerantes, ela faz uso de alimentos ultraprocessados, daquelas bebidas, daquelas comidinhas que tem no mercado que a gente nem sabe o que é. Os biscoitos, os shakes e aquelas coisas mais. E é claro que a qualidade desses alimentos, ele tem uma qualidade que chamamos de rajásica, que é uma qualidade que estimula demais a mente, que dá um dinamismo além do normal. E aí, hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando. Até no Rio de Janeiro agora já foi baixado um decreto que nas escolas não podem ser servidos alimentos ultraprocessados, porque esses alimentos ultraprocessados ou são de qualidade rajásica ou são de qualidade tamásica, e que impede que a mente da pessoa se estabilize. E se essa mente não se estabiliza, ele não vai ser capaz de assimilar os eventos que ele está vivendo, ele não assimila o conhecimento e ele também vai ter dificuldade de refletir. E isso, outra coisa também que é muito importante para a nossa mente nós observarmos, são os alimentos de natureza tamásica, que é fácil de ver. Quem são os alimentos dito importantes para a produção de proteínas no nosso corpo? As carnes. Mas quem são as carnes? As carnes são produtos de animais que já morreram.
Se você tem um animal morto, você logo percebe que ele está morto porque ele perdeu o dinamismo da vida. E se ele perdeu o dinamismo da vida, ele é um alimento estático. E dentro do nosso corpo, esse alimento estático, ele vai não só paralisar dentro do nosso intestino, como ele vai produzir bactérias que vão impedir a assimilação daquilo que nós ingerimos, porque ele fica muito tempo se desmanchando dentro do nosso intestino. E isso é uma outra live que eu posso trazer aqui sobre o processo de assimilação intestinal, o poder das bactérias dentro do intestino, a disbiose, permeabilidade intestinal e a atuação do plasma na formação dos nossos tecidos. E aí, esse alimento estático também vai provocar uma forma estática na nossa mente. Sabe, aquela mente que vive conectada com o que há de pior, aquela mente negativa, aquela mente que não compreende a realidade. Isso é uma natureza que, em sua maioria, vai ser provocada pela qualidade do alimento. Então, o nosso alimento, ele tem uma qualidade que vai equilibrar o nosso corpo, como também ele vai ter uma qualidade energética que vai dinamizar a nossa mente. E é fácil de entender isso. Eu observo aqui que eu estava, esses dias aí, esse tempo que eu estou aqui, vendendo o nosso detox semanal, que todo mês tem. E qual é o relato que as pessoas trazem para mim? Eu fiquei mais calma, a minha mente ficou mais tranquila. E isso não é só o que eu ouço, porque uma vez que eu estou aqui falando para vocês, tudo isso que eu falo são experimentos que já aconteceram comigo, com os que estão próximos, e também coisas que eu venho ao longo dos anos estudando e experimentando, não só comigo, mas também com cursos, com eventos e outras coisas mais. E aí o que a gente fica percebendo? Que a qualidade do alimento é que vai dar a qualidade da mente. E o que é a nossa mente? A nossa mente é aquilo que comanda o nosso corpo, é o que comanda a nossa vida e é o receptáculo para a nossa consciência. Se essa mente está obtusa, se essa mente está confusa, a nossa consciência, como ser humano, ela não se manifesta. E aí, hoje mesmo na aula de yoga, eu conversei sobre isso. Nós vemos nos hospitais psiquiátricos, nos trabalhos onde se direciona para cuidados da mente, pessoas com estruturas corporais tão lindas e maravilhosas, mas elas dentro da sociedade, elas têm que ser cuidadas, elas não podem ser agentes de transformação. E eu sempre também trago o exemplo do Stephen Hawking, que é aquele físico que fez grandes trabalhos para a ciência e que faleceu no início desse século. Ele, devido a um problema degenerativo, o corpo dele era todo lesionado e era um corpo todo disforme, mas a mente dele estava maravilhosa. Ele não só se ajudou naquilo que ele tinha, como ele também ajudou o mundo. E para que nós vamos ter um corpo saudável? Para que nós vamos ter uma mente saudável? Primeiro, para que a nossa consciência se amplie. E outra, para que esse corpo e essa mente e essa consciência venha cumprir aquilo que ela veio fazer aqui. Porque nós não viemos aqui e não tivemos a oportunidade de passar
pela manifestação da vida, 400 milhões de espermatozoides e um vingou. A vida intrauterina, a primeira infância, adolescência, idade adulta e, no meu caso, chegar a uma idade madura, não foi por acaso, foi um grande e absurdo merecimento. Um merecimento do Criador, um merecimento de toda essa vida que nós nem sabemos direito o que é, mas que me permitiu essa manifestação. Mas também eles não fizeram isso por acaso. Eles fizeram isso para quê? Para que eu possa cumprir aqui na Terra o meu Dharma. O Dharma é aquilo que a gente veio fazer aqui. E o que a gente veio fazer aqui, ela tem uma amplitude, não só pessoal, não só familiar. Nós temos uma amplitude planetária. Para que a hora que essa energia que dinamiza esse corpo físico se descolar, ela possa voltar ao logos planetário, levando toda a sua vivência. Isso nós temos que guardar, nossa live já está acabando, e guardar bem no fundo da gente. A saúde do meu corpo, a saúde da minha mente, é para cumprir o Dharma, para cumprir a minha missão. E a cada dia nós podemos, nas nossas dificuldades, pedir ao Criador, por favor, me dê vida e saúde, porque eu quero cumprir a missão por que veio. E o nosso mestre Baba, Shri Shri Nandamurti, ele falava uma coisa tão amorosa e tão bonita. Se você ainda tem vontade de comer carne, você come, mas pede a Deus de joelho todo dia para você se liberar disso que não é bom para você. Se você ainda tem vontade de fazer uso de álcool, você vá diminuindo, mas pede ajuda a Deus, porque nós, na nossa fraqueza, às vezes nos achamos arrogantes em achar que nós tudo podemos, mas não. Nós só podemos porque somos imantados e nutridos por essa energia divina que dinamiza esse corpo que agora fala para vocês e daí vocês me ouvem. Agradeço a todos que assistiram agora, a quem me achou tão linda, que foi a Roberta, linda é ela, aquela família toda. E eu quero também convidar vocês para na semana que vem assistirem outra live onde eu vou estendendo mais esses conhecimentos. Por quê? Eu sempre repito uma frase bíblica que é poderosa, como tudo que está naquela Bíblia Sagrada, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Namastê para todos, que tenham um lindo e abençoado dia.